Vocês conseguem ver? Sim, legal, tá bem legal. Se quiser, esse é o modo de apresentação já? Isso, eu Tá. salvei em PDF para não ter perigo de ter alteração no layout, essas coisas, tá? Pode deixar assim? Perfeito. Pode, sem problemas. Lembrando que os ouvintes, né, os participantes aqui da sala podem fazer comentários no bate-papo durante a apresentação, né, também né, respeitando esse período, vocês podem também dar contribuições aos trabalhos, então fiquem à vontade. É um espaço interativo aqui do Congresso para tal, né, para tal objetivo. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vejo que os apresentadores já estão presentes, nós temos já um público, né, ouvintes, né, considerável para a área tributária, né? Então, vou fazer uma pequena apresentação, né, em relação à minha pessoa. Eu sou a professora Viviane Tais, eu sou doutora em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Eu atuo na graduação como professora da área tributária, né? Mas atrelada à área tributária, onde atuo na graduação, eu já fiz diversas pesquisas, tanto na área, né, mais financeira como gerencial. Então, o meu olhar aqui em relação ao trabalho de vocês vai ser um pouco interdisciplinar em relação ao que foi, né, escrito, né, e que será apresentado por vocês, e todos os comentários relativos aos trabalhos é com o intuito de colaborar, melhorar, né, para a versão que será enviada para periódico, né, já que nós estamos no Congresso, que é um ambiente para discussão, melhoria do trabalho, o intuito de contribuir de fato. Então, são alguns apontamentos que eu realizei aqui, pertinentes, que eu vejo que é necessário a gente refletir um pouco, né? Então, com certeza, o trabalho de vocês vai sofrer melhorias, né? E com o intuito de agregar valor desse trabalho para ser publicado, né, de forma definitiva. Então, obedecendo às sequências, né, e o cronograma aqui das nossas apresentações, eu apresento, então, aqui, do encaminhamento ao trabalho da Ludmila Lopes. A Ludmila, ela fez o trabalho junto com o Carlos e o Lúcio, lá na Universidade Federal de Goiás, com o tema agressividade fiscal e investimentos de capital em empresas brasileiras do setor de bens industriais listadas na B3. Então, seja bem-vinda, Ludmila, e deixo a cargo de você a apresentação. Obrigada. Obrigada eu, professora, obrigada a todos os presentes. Me apresento, sou Ludmila Lopes da Silva Marinho, sou mestranda na linha de contabilidade financeira do PPG Conte da UFG, e este artigo é fruto de uma das disciplinas do mestrado, em especial a disciplina de contabilidade societária. A minha linha de pesquisa na dissertação é Tax Avoidance, né? Em especial eu estou trabalhando provisões e parcelamentos tributários, refis, então eu tive essa oportunidade de me aprofundar um pouco mais fazendo artigos das disciplinas voltados para a minha temática da dissertação. Então vamos lá.
na nossa contextualização ali na introdução, eu trago a questão dos investimentos, a importância dos investimentos para as tomadas de decisões, para a continuidade, para a rentabilidade das organizações, e também a importância que os tributos têm diante dos custos das organizações. Então, se uma empresa se depara com maior custos tributários, né, pode ser que ela tenha uma diminuição de possibilidade para novos investimentos. Então, quando uma empresa resolve recuar um pouco a sua carga tributária, né, exercer uma economia fiscal, será que isso pode respingar nos investimentos da empresa? Né? Nós já temos indícios na literatura de que a agressividade fiscal é uma das maneiras de obtenção de recursos para tais investimentos. Né? A agressividade fiscal, tax avoidance, planejamento tributário, a gente pode tratar isso, todos esses termos como sinônimos. A nossa literatura, quando a gente fala em planejamento tributário, né, no Brasil, a gente entende que são ações lícitas, né? Tudo aquilo que eu posso driblar na legislação, e também em transações dentro da minha organização, e que eu posso ter uma economia tributária. Quando eu trago para tax avoidance, eu amplio um pouco mais, porque nós temos autores que afirmam que pode ser prática ilícita ou não. É uma economia tributária. Né? Então, ainda não há nada consolidado na teoria para se falar, tax avoidance é só práticas lícitas, né? Então, eu gostaria de evidenciar isso, porque a tax avoidance ela pode ser vista tanto como um lado positivo ou negativo. Positivo, que é o que eu evidencio no meu trabalho, é que quando a organização ela recua suas práticas, seu recolhimento de tributo, ela pode ter liberação de fluxo de caixa e, assim, poder ter melhor decisões de investimento, maior competitividade no mercado, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, ela também oferece risco. Há mercados, por exemplo, mercado americano, não enxerga tão bem práticas de recuo tributário, né? Por quê? Porque a tributação ela tem a sua função social, ela desenvolve a economia, ela traz sustentabilidade para as pessoas, né? Oferece maior recursos na educação, no transporte, então ela pode ser vista tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, eu aproximo essas duas temáticas, investimentos e tributação. Então, será que a minha agressividade fiscal, será que se eu economizar tributos, eu ganho potencialização ali na minha capacidade de investimento? Será que isso funciona? Né? Porque se eu estou economizando tributo, eu quero liberação de fluxo de caixa. Então, eu estou investindo, eu estou usando de fato, de forma eficiente, essa minha folga financeira. Então, com isso, né, o objetivo do trabalho é evidenciar como a agressividade fiscal influencia os investimentos de capital do setor de bens industriais listados na B3. Ludmila, por que o setor? Já estou um pouquinho a metodologia, né? Justifico o uso do setor de bens industriais porque é um setor muito especial na nossa economia, né? É um dos que comanda a empregabilidade, quase 50% dos recursos hoje, né, das receitas, né, do setor de bens industriais, volta-se para a tributação. Então, é um setor que é muito sofrido com relação à área tributária. Tanto é que é muito comum a gente ver o governo chamar indústrias com benefícios fiscais. Não, vem que eu vou te dar uma redução na carga do seu ISS, do seu ICMS. Então, eu escolhi esse setor em especial, tá? Justamente por causa disso. Nosso trabalho contribui, né, para a extensão da literatura, tanto de tax avoidance também quanto de investimento. Lá na revisão da literatura, eu trago agressividade fiscal, né, a definição, como eu já mencionei para vocês, a oferta de criação de valor, né, já há pesquisas que evidenciam que impacta no valor da ação, né, no valuation da empresa, mas também ela é ofertante de riscos, como eu também já mencionei. E entra também a questão do conflito de agência, né? Uma das principais teorias abordadas quando a gente estuda tax avoidance é justamente a teoria da agência, que os interesses, né, do agente se divergem do principal, né? Às vezes ele quer ali economizar tanto, atingir metas, enfim, planejamentos internos, que às vezes oferta risco ali, que não é interesse do investidor, né? Então, há esse conflito de agência quando a gente trata de tax avoidance. E para dar base na nossa hipótese, né, eu trouxe o tópico investimento de capital versus agressividade fiscal, que já eu trago pesquisas que me levam a ter uma hipótese, a pensar, né,
que pode ter que quanto mais agressiva a empresa for, quanto mais tributo ela economiza, maiores são os seus investimentos de capital, tá? Então, eu trago... E os estudos são conflitantes porque eles são feitos em cenários diferentes, né? Estados Unidos, tem pesquisa também do Brasil, até do Brasil mesmo, eu esqueci de outro país, me fugiu, desculpa, tá? Mas são cenários diferentes, então é interessante pesquisar para consolidar melhor os achados, tá? Nossos procedimentos metodológicos, né? A minha base de dados foi composta por empresas do setor de bens industriais. Eu selecionei o ano de 2010 e 2019. Por que não 2020, Ludmila? Por causa da pandemia? Não, porque na época, de fato, quando eu colhi os dados, não tinha ainda. Então, eu falei, tinha umas empresas faltando divulgar, eu falei, eu não vou correr o risco. Tá? E eu peguei dados também da DEV, tá? Então, eu tenho um total aí de 51 empresas, 51 e 57, porque como eu usei duas métricas para mensurar a tax avoidance, em uma métrica eu precisava da DVA, e tinha algumas empresas que não tinham informação da DVA, então por isso que converge, tá? A minha variável dependente é a CAPEX. Ludmila, você formulou na unha a variável? Não, já tem disponível na Economática, e como eu encontrei outros autores já renomados na temática usando a variável, então eu me senti segura para utilizá-la, tá? Que nada mais é que os investimentos de financiamento de projeto, aquisição de propriedade e imóveis, P&D e máquinas e equipamentos, tá? Então, assim, eu formei a nossa variável dependente. A independente de interesse foram 3 as formas que eu mensurei a tax avoidance, né, a agressividade fiscal, que é uma muito comum na literatura, que é a ETR, a BTD, que é a diferença dos lucros tributários e dos lucros contábeis, e eu trouxe um que eu acho, né, eu julgo dizer que é um certo diferencial, que é testar a ETR, DVA, principalmente aí oferecida pelo Martinez, que porque a ETR e a BTD, elas são testadas em mercados consolidados, né, onde o mercado de capitais tem ali uma fiscalização bem exigente, um pouco diferente do Brasil, não leva em consideração os tributos sobre o consumo. E os tributos sobre o consumo, eles são bem latentes, né, na nossa economia. Então, por que não trazer eles para o estudo? Então, por isso que a gente trouxe a ETR, eu a nomeei ETR-DVA. As de controle, ROA, alavancagem, tamanho e RTT, que é o regime tributário transitório, fiquei curiosa para ver se daria algum efeito, que é a mudança, né, a alteração da 11.638, que as empresas puderam ter um período para apurar o imposto de renda e contribuição social de uma maneira, e após o período, né, assumir, né, uma outra forma de apuração do imposto, tá? Assim eu chego no meu modelo, né? Foram 3 modelos, porque eu tenho 3 variáveis de interesse, né? Então, mas os 3 seguem nessa forma, tá? Desculpa, né? Foi a regressão quantílica que eu utilizei, justamente porque, mesmo eu tratando empresas de um mesmo setor, as empresas, elas são muito assimétricas, né? Então, os seus investimentos tinham muito outlier, então, foi mais prudente utilizar a regressão quantílica justamente por causa disso. Assim, eu não precisei insorizar, nem não sofri com isso na minha amostra. Então, na estatística descritiva, né, eu consigo ver, né, que as empresas, que confirma também, né, o uso da minha regressão quantílica, né, eu tenho um desvio padrão muito grande, mínimo e máximo também se diferem bastante com relação ao meu CAPEX, tá? Eu posso observar também que a média, né, da ETR, juntamente com a BTD e a DVA, também são bem discrepantes. A BTD deu negativo porque, supostamente, há empresas na amostra que têm lucro contábil maior do que o fiscal, então acaba negativando a média, né? Então, essa é a nossa estatística descritiva da nossa base de dados. Aí, na correlação, eu tive uma correlação positiva com a minha ETR, né? Não correlacionou nem com a BTD e nem com a DVA, apesar que deu o meu sinal esperado na ETR e DVA, e o que correlacionou na ETR deu o sinal inverso do meu esperado, né? Que eu esperava que quanto mais agressiva, né, mais investimento de capital. E a ETR, ela
quanto maior o valor, menos agressiva ela é. Então, o entendimento é contrário. Isso até dificulta, né? Os meus colegas que pesquisam, né? A gente tem que desenhar para não ter perigo de errar nessa análise, tá? Correlacionou bonitinho com as minhas variáveis de controle, né? Todos os resultados eu busquei colocar bem detalhado no trabalho, tá, gente? Aqui é porque o tempo é bem curto. Lá no meu modelo 1, onde eu usei a minha variável de interesse, a ETR, né, eu não tive significância estatística para poder aceitar a minha hipótese, tá? Mas eu tive para o quantil 25 para o quantil 10 da amostra alavancagem, né? Então, ou seja, empresas com maiores investimentos, né, para esse modelo, elas tendem a uma maior alavancagem quando são empresas consideradas com investimentos um pouco menores, né? Então, eu dividi em quantil 10, 25, 50, 75 e 90. Então, empresas com menor número de investimento tendem a alavancagem maior. Nós temos, né, a literatura evidencia que empresas com menor porte, né, elas tendem a ter mais dificuldade de captação de recursos, então buscam a instituição financeira e tudo mais, tá? RTT também apresentou significância, mas infelizmente a hipótese para este modelo, né, para essa variável de interesse, eu não pude afirmá-la. Para a nossa BTD, apresentou significância no nosso quantil 75 e a significância negativa. Então, o sinal foi inverso ao que eu esperava, porque a BTD, quanto maior, mais agressiva a empresa é. Então, aqui está dando o contrário, né? Então, a empresa, quando ela apresenta-se menos agressiva, ela apresenta com mais investimentos, tá? Então, o resultado foi conflitante com o que eu esperava, tá? Sigo com o RTT dando significância e o tamanho também, né? O tamanho deu significância em todos os modelos. Aí na minha ETR-DVA, que foi a pupila dos meus olhos na hora de fazer as minhas análises, né? Eu identifiquei empresas ali do quantil 50. Então, empresas que não têm nem pouco e nem muito investimento, elas tendem a que a agressividade fiscal potencializa os seus investimentos, a gente pode inferir, né? Que ela explica os investimentos para o quantil 50. Então, aqui eu posso aceitar a hipótese, eu tive significância também para a ROA, achei interessante a significância da de forma inversa, né, negativa, porque eu também andei lendo alguns trabalhos e tem autores que afirmam que o investimento, ele não é uma definição certeira de que você vai ter uma boa rentabilidade, né? Então, a gente não pode contar que afirmar que uma empresa que tem muitos investimentos tem alta rentabilidade, né? Consigo ver isso nesse meu modelo. RTT, o regime transitário de tributação, apresentou significância ali no seu período após a RTT, então as empresas após o regime tributário de transição, elas se apresentaram com maiores investimentos. O tamanho, né, significou, confirmando a teoria geral, né, as empresas quanto maiores, mais investimentos elas possuem, tá? Então, considerações finais para fechar, né? A minha hipótese foi confirmada para o modelo 3, no seu quantil 50. As empresas com maiores investimentos tendem a menos recursos de terceiros, até que eu possa inferir um pouco, né? Tem lógica, porque se está ali aliviando o caixa na questão tributária, por que ela vai buscar recursos com terceiros? Inclusive, nós temos também trabalhos, né? Que empresas com mais agressividade, elas tendem a menos alavancagem, né? Durante o período de transição tributária, as empresas fizeram menos investimentos, né? E no modelo 3 apresentaram mais agressivas. A evolução do tamanho da empresa explica seus investimentos. Ter altos níveis de investimento nem sempre garante maior rentabilidade da firma. Empresas com maiores diferenças entre lucro contábil e fiscal tendem a menos investimentos, tá? Aqui está as nossas... Desculpa, eu não coloquei as principais referências, eu pensei que eu tinha colocado. Os nossos contatos, professor Carlos, da disciplina que eu ministrei, e o professor Lúcio, que é o meu orientador. Muito obrigada a todos, estou à disposição. Perfeito, Ludmila, muito bom, e apresentou no tempo. Eu gostei bastante da sua dinâmica de apresentação, principalmente esse último slide, onde você tenta sintetizar os resultados que você encontrou. Até recomendo, coloca uma figura, um quadro semelhante a esse, lá numa discussão de resultados, por que não? Eu acho que acaba sintetizando, facilitando ao leitor, né? Porque a gente lê o estudo, ele é mais denso, ele tem aquele formato, né? Mas
né? Trazendo esses quadros, acabam deixando o assunto mais leve, inclusive, né? E sintetizando todos os principais achados. Eu acho que essas considerações aqui ficaram bem interessantes, tá? Gostei bastante do teu trabalho, tá? Achei ele pertinente, tá? Instigante. E eu vou comentar aqui alguns aspectos que eu quero, na verdade, te provocar para dar continuidade ao seu trabalho. Seu trabalho não acabou por aqui, tá? A gente vai dar continuidade agora. É assim, é aquele, como diz um professor meu da UFSC, quando a gente está no congresso, a gente é meio que um engenheiro de obra pronta, né? A gente começa a dar pitaco no trabalho, enfim, a gente só quer melhorar, né, esse trabalho. Então, vamos lá. Não sei, aqui tem pessoal que gostaria de se manifestar, não sei, acho que não, né? Então, vamos lá. Eu vou direto à tua metodologia, tá? Então, eu comentei aqui, fiz um comentário, né? Na metodologia, descrever como é formada a variável de investimento CAPEX. Tá? Você coloca no teu estudo que é uma variável pronta da Economática, você até apresentou ali, Ludmila, né? Como que é essa variável CAPEX? Sim, tá? Faça isso no teu estudo nas empresas da amostra. Porque o que acontece aqui, tá? É interessante também, Lud, olhar lá nas notas explicativas, já que você está trabalhando com 57, 51 empresas, veja que investimentos são esses. Porque às vezes empresas de bens industriais, elas podem ter investimentos para financiar projetos, ela pode ter financiamento, né, para aquisição de propriedade, imóvel, pesquisa e desenvolvimento, máquinas, equipamentos. Então, vamos olhar o que é esse investimento, né? A gente viu ali no teu resultado, lá quando você analisa com a DVA, que as empresas que têm no quartil lá 50, né, que tiveram a relação. Então, vamos tentar investigar quem são essas empresas, características dela. Acho que essa é a provocação que eu quero te trazer. Tá? Outro ponto aqui na metodologia do teu estudo. Eu gostei da tua introdução, teu referencial, fosses bem sucinta e tal, trouxesse estudos atuais, nacionais, estrangeiros. Então, estou indo já direto na metodologia, que é onde você, de fato, né, executou, né, o trabalho. A variável que foi teu pupilo, né? A variável ETR-DVA. Vamos nela, tá? E vou até dizer que eu ouvi esse comentário em outras sessões, em outros eventos, então eu vou trazer para ti também essa discussão, até se isso, deixa nesse slide. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu só aqui. Tá vendo que você usou a métrica tributos distribuídos sobre valor adicionado a distribuir? Talvez seja interessante verificar o valor dos tributos distribuídos sobre o valor adicionado bruto, né? Às vezes pode haver distensões. Tá? Então, a gente acha que não, porque o a distribuir, né, ainda vai acontecer. Até o pessoal do bate-papo aqui já está fazendo algumas considerações, já vou pegar os comentários deles também. Então, na análise de resultados, o estudo ressalta a variável RTT, eu achei bem interessante essa tua ênfase, eu acho pertinente, inclusive teve uma hora que você, principalmente na estatística descritiva, você diz, aqui eu não vou analisar RTT, porque é uma variável qualitativa. Mas eu acho que você deveria olhar essa RTT sim, tá? Quem são as empresas que aderiram, né? Ou características desse RTT, tá? Dessas empresas. Ou excluir, não sei. Eu acho que é interessante você trazer sim uma análise descritiva dessa variável, quantas empresas foram, qual foi o período que cada uma delas, né, das 57 que analisaram. Eu acho que é legal. Também recomenda-se fazer uma análise mais qualitativa da amostra, tá, encontrada. São 57 empresas, né, ou 51 empresas durante 10 anos.
e justamente para identificar quem são os grupos dessas empresas do quantil 50, tá? Em especial, eu quero te provocar, é exatamente esse slide aqui. Quem são essas empresas com ausência de informação da DVA? Tem que dizer quem são essas empresas. Eu tenho a base, mas eu vou confessar, eu não decorei o nome delas, mas eu tenho. Não, mas sem problema. Volta lá no Excel e ponto, ó, isso não está correto, tem que divulgar, entendeu? Então, e eu tirei tudo da CVM, as DVAs, eu tirei todas da CVM. Sim, deixa, e às vezes dá para fazer uma análise crítica, né, do sentido, tem empresas que não estão divulgando, isso não é bom, não é um bom sinal, e até é um indício, né, que será que elas estão, por que elas não estão divulgando, né? E por fim, né, já abrindo um pouco mais a oportunidade para discussão dos comentários, né, fazer uma análise crítica dos diferentes resultados entre as variáveis de interesse e de agressividade, porque a gente teve resultados bem distintos do ETR, quando você analisa o ETR, o BTD e ETR-DVA. Então, seja crítica, faça uma análise de discussão, poxa, por que deu tão diferente? Era para estar mais alinhado, né? E por que essa diferença, né, nesse setor? Essas reflexões poderiam ser as suas contribuições, suas implicações, né, da pesquisa, práticas e teóricas, né? O que teu estudo implicou? Essas reflexões eu acho que é legal, porque isso direciona estudos futuros. Deixa eu ver aqui o bate-papo, o pessoal tá caloroso aqui, ó. O pessoal tá parabenizando. Deixa eu ver aqui. Parabéns, Ludmila, o pessoal tá comentando aqui, ó. Fiquei com dúvida porque a variável CAPEX e BTD foram usadas sem mitigar o efeito tamanho. Gostaria de comentar, Lud? Já estou te chamando de Ludmila. Ludmila. Sim, por favor. Peraí, deixa eu ver se está no bate-papo aqui, né? Por que a variável CAPEX e BTD foram usadas sem mitigar o efeito tamanho? Foi a pergunta do Marcelo Álvaro. Marcelo, quando você fala mitigar o tamanho, é fazer algum tratamento? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Ponderar pelos ativos totais, por exemplo, ou a receita, ou qualquer proxy dessa natureza. Tá. Para te falar a verdade, nem passou pela minha cabeça fazer essa ponderação ou usar algum logaritmo natural. No meu caso, o tamanho eu usei, né, o logaritmo natural, mas realmente eu não ponderei mesmo, não. Aqui o Amauri está presente, ilustre presença. Acho que você precisa controlar o nível de distribuição dos lucros e o juros sobre capital próprio também, né? Seria uma sugestão. Faz sentido, aqui. Né? Não sei se o Amauri gostaria de fazer o comentário, se ele já está presente. Tem um espaço aqui. Presente, posso sim. Sim, nós temos uns 5 minutinhos para manifestações, eu acho que é pertinente. Meu dar parabéns aí, né, o pessoal de Goiás aí, que são grandes amigos, gosto muito, Ilírio, né? Forte abraço aí, Ludmila, parabéns pelo trabalho. Não, vamos comentários, acho que o trabalho tem bom potencial, eu acho que tem que, como é uma primeiro visita aos dados, né? Acho que ampliar um pouco a amostra, eu acho que os comentários estão vindo aí, são muito bons, né? Wagner, Marcelo também colocaram umas sugestões muito interessantes, porque assim, eu fiz um trabalho na minha tese de livre docência, e essa figura da distribuição. Às vezes, esse ganho tributário está sendo consumido, está sendo distribuído, né? Outro aspecto que dá para controlar também, nesse modelo, é se a empresa tem ou não reserva de subvenção, porque isso já é um claro benefício. O juros sobre capital próprio, ele vai diminuir essa base. O que eu tomaria só um certo cuidado com a BTD, mas isso é uma opinião pessoal própria, minha, tá? Assim, bem particular, própria, no sentido de ser bem particular, que a BTD normalmente ela é muito inflada pelas variações. BTD, na verdade, em essência, né, ela mede muito norma contábil e norma fiscal, mede efeito econômico. Então, às vezes, ela pode estar inflada, esse lucro, por um ajuste de valor justo, ou ela pode ter sido reduzida, né, por uma BTD, por um impairment. Então, controlar isso talvez seria interessante quando você observar. O comentário da questão lá dos encargos na DVA também acho bem interessante, mas você pode montar uma proxy pelo tamanho do pessoal, entendeu? Porque você tem lá 27,2% ou 20% daquele pessoal e você controla que aquela carga tributária federal não está carregada de previdência,
tá? Então, como você tem um pessoal, você bota, dá para fazer uma proxy ali. E usar esse efeito defasado, eu já coloquei nos comentários, aí, já finalizado, eu acho que é interessante, porque o que eu guardo, o que eu economizo hoje de tributo, eu invisto amanhã, né? E eu gostaria, talvez, você podia inovar numa análise adicional usando o fluxo de caixa, de investimento, porque isso é claro, né? Lembrando que tem que tomar cuidado, porque o efeito dele já é negativo, porque são saídas, né? Na verdade, não é entradas de caixa por venda de ativos, é saídas, e esse é uma métrica que eu testei e deu um resultado muito interessante. Eu acho que pode agregar no seu trabalho aí. Parabéns, obrigado aí pela oportunidade de poder comentar e participar. Perfeito, eu que Muito agradeço, obrigada, professor. Gil. Comentários bastante pertinentes. Ludmila, daí eu recomendo que você analise esses comentários e, se quiser se manifestar pelo chat depois, eu acho que seria interessante, pertinente. Infelizmente, a gente tem um tempo curto, então eu venho me despedir de você neste momento e chamar o Guilherme para fazer a apresentação dele. Muito obrigada a todos. Eu vou até salvar os comentários aqui, tá? Para não ter perigo de ficar sem analisar nenhum. Muito obrigada. Perfeito, de nada. Só confirmando, sou eu mesmo ou é a Isabel? Pode ser você, Guilherme. Vamos respeitar ali a... não, a gente tinha comentado a Isabela, Era né? Isabela. Tudo bem, sem problemas. Pode ser, Isabela. Pode começar? Pode. Queres Olá. compartilhar algum Ah, slide? sim, claro. A gente consegue ver? Sim, tá perfeito. Pode começar. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Isabel. E esse artigo, na verdade, ele foi fruto do meu trabalho de conclusão de curso pela Universidade de Brasília. E ele foi desenvolvido juntamente com a professora Lorena Almeida Campos e o professor José Augusto Tosetti. Em relação a essa alta carga tributária que a gente tem no nosso país, as empresas elas buscam opções para promover tanto a redução quanto o diferimento dos tributos, sendo, no caso, o planejamento tributário uma importante ferramenta, tanto de gestão financeira quanto de planejamento estratégico. Como até já foi definido pela Ludmila, a agressividade ela pode ser definida como uma redução do ônus tributário pela empresa e não faz essa distinção entre práticas ilícitas, ou até mesmo o que os autores chamam de zona cinzenta, a zona duvidosa, no caso. Buscando compreender essa agressividade tributária, a gente verifica que diversos estudos, tanto no âmbito nacional quanto internacional, eles buscam analisar quais são as características e particularidades das empresas que influenciam na decisão dos gestores por uma política mais agressiva e como reduzir esse ônus tributário. A gente deve observar que existe um trade-off, tanto de riscos e benefícios que podem ser gerados pela agressividade tributária. No caso, quando a gente fala de benefícios, a gente tem esse fluxo de caixa operacional, que pode ser resultado das práticas de agressividade tributária, em razão do menor ônus tributário. Porém, existem riscos que são associados, como riscos legais, riscos de questionamentos por autoridades tributárias, aumento dos custos de agência, pagamento de multas, e entre outros riscos que estão associados. Assim, dada a importância tanto do custo de capital de terceiros para a estrutura e as decisões de financiamento das empresas, o seu efeito sobre a agressividade tributária, ele pode melhorar a compreensão das causas e determinantes do perfil da agressividade dessas empresas. Isso é, analisar se o custo de capital de terceiros ele pode conduzir a uma maior ou menor agressividade tributária. Assim, o objetivo da pesquisa foi verificar se existe uma relação positiva entre a agressividade tributária e o custo de capital de terceiros nas empresas brasileiras, e tentar ajudar a explicar os fatores que influenciam na agressividade tributária. Em relação à agressividade tributária,
como também já foi falado pela Ludmilla, e eu reforço, não existe um conceito que seja universalmente aceito de agressividade tributária. Assim, nós podemos, de certa forma, definir como aquelas atividades que possam resultar na redução, no adiamento ou no afastamento da incidência de tributos, executado por qualquer pessoa que seja envolvida na operação tributária da empresa. Para mensurar a agressividade tributária, existem várias métricas que são apresentadas pela literatura, porém, nesse trabalho, nós optamos por trabalhar com as Book Tax Difference, que consistem nas diferenças entre o lucro contábil e o lucro tributável das empresas. E em relação ao custo de capital de terceiros, a gente entende que ele consiste numa remuneração mínima, que é exigida pelos credores, né, pelos fornecedores de capital externo pela empresa. No caso, a hipótese de pesquisa. Observando as pesquisas anteriores, a gente observou que as particularidades ou as características são determinantes da agressividade das empresas. Porém, quando se trata das políticas de financiamento, a gente só encontrou trabalhos que estavam relacionados ou com a alavancagem financeira ou com a restrição. Assim, esse trabalho propõe-se a verificar se há uma relação entre a agressividade tributária e o custo de capital de terceiros, e se o custo de capital de terceiros é um fator significativo para a política tributária das empresas. Em relação à metodologia, para analisar essa relação entre a agressividade tributária e o custo de capital de terceiros, a amostra foi composta por 162 empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3, no período correspondente ao primeiro trimestre de 2010 ao segundo trimestre de 2020. Os dados eles foram coletados do Banco de Dados da Economática e totalizaram 6.804 observações. Como variável dependente para mensurar, como já foi falado, nós utilizamos as Book Tax Difference, que foram calculadas pela diferença existentes entre o lucro contábil e o lucro tributável. No caso, nós normalmente se realiza o escalonamento da BTD pelo ativo total, porém, em razão da alta correlação que deu com a ROA, porque cerca de 42% das empresas não apresentaram despesas com imposto de renda e contribuição social, nós fizemos o escalonamento da BTD pela própria LAI. E também precisamos fazer o tratamento dos outliers. Assim, como eu já falei, a variável dependente foi a BTD, e a gente utilizou as variáveis de controle, que a literatura ela já descreve, que seriam a alavancagem, o tamanho, a rentabilidade do ativo, a intensidade de capital ou tangibilidade e as oportunidades de crescimento, que consiste no market tributo. O custo de capital de terceiros, ele foi calculado pela razão entre as despesas financeiras líquidas e o passivo oneroso total. Em relação aos resultados, a gente observou, por meio dos resultados da análise da estatística descritiva e do modelo de regressão que foi proposto, a relação encontrada entre a BTD e o custo de capital de terceiros, ela foi significante ao nível de 10% e positiva, o que pode sugerir que as empresas com maior custo de capital de terceiros se envolvem em mais agressividade tributária, isso é, são mais agressivas tributariamente. Em relação às variáveis de controle, a variável alavancagem ela apresentou um resultado positivo e significante com a variável de agressividade tributária, a BTD. Enquanto tanto as variáveis de rentabilidade, tangibilidade e market to book apresentaram relações negativas e significantes. Somente a variável tamanho, que não apresentou relação significativa com a BTD. No caso, nas considerações finais, a gente está considerando que o custo de capital de terceiros ele se relaciona positivamente com a agressividade tributária, que é medida pela BTD. A gente sabe que, em razão do benefício da dívida, acaba impactando a despesa financeira, e essa despesa ela vai resultar num menor pagamento de impostos. Nós sugerimos que o custo de capital de terceiros ele é um fator que pode ser considerado, pode ajudar a explicar a agressividade tributária das empresas, que quanto maior o custo de capital, talvez maior a agressividade tributária.
E também eu acredito que o estudo contribui em relação às próprias variáveis de controle, os resultados apresentados que ajudam podem reforçar os estudos anteriores que a gente pesquisou. E deixa eu ver contato também. Perfeito. Parabéns, Isabel. Né? Tive a oportunidade de ler na íntegra o teu trabalho. Você comentou, era o seu trabalho de conclusão de curso da graduação? Exatamente. E agora você está no mestrado? Tá... Não. Ainda não? Opa! Ai. Então tá, eu vou dar dicas aqui em relação ao teu estudo, mas ou talvez outras provocações, até para que se você quiser entrar no mestrado, quem sabe, num programa de pós, né, a proposta de pesquisa possa ser um melhoramento do teu estudo, né, a partir desses comentários que a gente fizer, tá? Eu vi aqui na tua análise, eu já vou direto na metodologia, né? Porque, enfim. Eu tenho que comentar que o teu referencial teórico ficou muito legal de ler no artigo em si, porque você faz diversas tabelas, tabela 1, tabela 2, tabela 3, diversos compilados, né, do que já foi feito com as variáveis, né, do que já foi estudado, que resultado foi encontrado, né, em relação às variáveis que você está estudando. Então, muito legal isso, esse poder de síntese, realmente foi um trabalho que levou um tempo, é isso que eu digo para os meus alunos, até recomendo que o pessoal que está assistindo aqui, né, acesse o trabalho da Isabel, porque ela teve um poder de síntese muito interessante que pode ser usado para estudos posteriores, tá? Porque ficou bem sintetizado, bem resumido tudo que ela fez de levantamento da literatura. Mas eu tenho um questionamento aqui na tua metodologia. Foram coletados os balanços trimestrais, não consolidados das empresas brasileiras de capital aberto, ativas e não financeiras listadas na B3. Me diz um pouco, por que foi escolhida essa opção de ser não trimestral em vez de anual e não ser o consolidado? Será que isso não tem um impacto também no teu resultado? É uma boa pergunta. Na verdade, eu precisaria discutir isso. Acredito que a professora Lorena, eu não sei se ela está aqui. É uma questão que de vieram reflexão. de sugestões de pesquisa, tanto nas pesquisas que foram elaboradas por ela. Foi um questionamento também que a gente vai trabalhar nisso, que foi um questionamento até da avaliação mesmo, o fato de ter sido trimestral e não anual, por causa da questão do imposto de renda. Então, eu acho que isso você tem que discutir, porque é um diferencial do teu estudo. Né? Okay. Tu traz várias contribuições, várias implicações práticas em relação às variáveis que você está estudando, mas eu acho que essa é um diferencial em relação aos outros estudos, trazer as informações trimestrais. Eu posso interromper? Pode, por favor, fale. Então, isso na verdade a Isabel, né, ela foi me orientando de graduação e eu estou fazendo doutorado nessa, e é minha área para tese, e a gente testou no trimestral por 2 motivos. Primeiramente, porque assim, se a gente via de regra, o imposto de renda, ele é trimestral, e a gente tem o cálculo com base na estimativa mensal, né? Mas, teoricamente, se a gente for olhar, o imposto de renda seria trimestral. Então, seria um teste. A segunda possibilidade seria exatamente para aumentar o número de observações, vou ser bem sincero. Então, a gente está discutindo isso. A gente testou tanto no anual quanto no trimestral. A questão das significâncias das variáveis não mudou, mas o resultado foi mais conciso no trimestral. Legal, perfeito, mas é interessante essa observação, acho que isso pode ser discutido mais nos resultados, nas implicações do estudo, e também a questão da provocação, né, por que só o BTD e não outras variáveis, né, às vezes pode ser que esse aspecto também, né, seja visto em outras variáveis, né, porque aqui deu aparentemente tudo bem, tudo certinho. Daí a pergunta que a gente fica sempre perguntando, né? Será que isso é um problema ou uma solução, né? Então, fazer testes com outras variáveis de agressividade também, principalmente nessa variável da DVA, que é bem pertinente, é nova, está sendo discutida, eu acho que vale a pena, né? Até o Wagner está fazendo um comentário aqui, vocês controlaram os trimestres? Vocês controlaram os setores?
também, então são elementos interessantes. E a ideia das variáveis mesmo é para uma futura publicação incluir as duas outras variáveis, ou até mesmo as variações da BTD, que tem alguns trabalhos que também utilizam variações da BTD, e a ideia é exatamente essa, tá super anotado essa consideração, e será considerada. Sim, e é legal essas variáveis de controle que vocês trouxeram, tá bem justificado, por que trazer cada uma das variáveis, o que ela tem em relação com a agressividade, bem interessante, o trabalho ele está bem, como a gente fala assim, né, bem redondo, mas tem essas reflexões que são pertinentes e que podem agregar valor no trabalho ou gerar futuras pesquisas com a sua orientadora. Ou, enfim. A gente ainda tem tempo? Pode falar, Wagner, nós temos até às 6. Ah, beleza. Parabéns aí pela apresentação, Isabel, professora Lorena e professor Lúcio. Eu acho que eu só fiquei em dúvida nessa relação aí, né? Custo de capital que explica o BTD ou o BTD que explica o custo de capital? E aí eu acho que vocês têm que dar uma refletida, porque vários trabalhos que olharam essa relação inverteram essa ordem que vocês apresentaram aí. E aí, em ciências sociais, o que vai explicar, o que vai definir quem explica o quê é a teoria, né? Então, vocês precisam resgatar a teoria aí, porque senão vocês vão ficar no dilema quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aí é a teoria que vai dar essa sustentação para a direção do efeito, se é o custo de capital ou se é o BTD, no caso aí, uma proxy de agressividade tributária qualquer, porque é mais comum verificar na literatura o contrário, vocês inverteram. E aí, qual a justificativa disso? Beleza? Mas era só isso. Parabéns aí. E tem um outro detalhe, essa questão do dado trimestral, a apuração ela é trimestral ou anual, né? Isso a empresa pode escolher quando ela vai fazer isso. O recolhimento que vai ser mensal ou trimestral, a depender da escolha que foi feita. Independente disso, é preciso que vocês controlem o trimestre e adicionalmente, façam essa análise olhando para o final, para o anual, para vocês verem se os resultados vão permanecer consistentes em relação à verificação trimestral. Beleza? Mas o professor Ilírio também comentou a questão do setor, precisa controlar tanto o trimestre quanto o setor, e ele colocou uma outra coisa que eu acho que vocês precisam dar uma olhada. Mas parabéns aí pelo trabalho. Perfeito. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário que está na plateia? Eu queria fazer um comentário rápido também. Sim, pode. Parabéns, Isabelle. Eu acho que o trabalho de graduação é uma fase exploratória, você está iniciando, e eu achei muito, muito bom aí. Eu acho que o caminho, você está criando uma jornada muito boa, né? É um processo de aprendizagem, e acho que aqui você tem a oportunidade de melhorar o seu trabalho, né? Assim, num primeiro momento, fica muito vago para nós, porque a BTD está muito genérica, né? E a ideia é a seguinte: se eu sou agressivo e eu não pago tributo, vamos ser bem grosseiro, talvez na minha colocação, eu não pago tributo, eu pego tributo, né? Então, eu uso o tributo para caixa, para pagar salário, para comprar produto, para aumentar investimento, logo eu não vou pegar dinheiro no banco, que é mais caro. Então, a ideia é o seguinte, né? Então, tem que pensar muito claramente que se essa BTD ela é maior, é menor ou maior, o que ela significa, né? Então, ficou um pouco confuso para o leitor, porque quando a gente olha, se eu tivesse menor alíquota efetiva, teria o quê? Então, basicamente, a menor endividamento, né? Aí você fala endividamento em si bruto, né? Dentro desse endividamento, você já pode ter também que as empresas se captam muito no BNDES, que são projetos de infraestrutura, que também é um dado importante para o outro estudo anterior. Então, acho que ficou muito bruto ainda, talvez trazer outras métricas aí. A BTD é muito suja, desculpa o termo, mas ela é muito suja, tá? Então, você talvez usar outras métricas aí com a relação do endividamento. Não tenho dúvida, essa tese eu já tenho batido em cima dela, estudado um pouco sobre ela, as empresas do Brasil se financiam com os tributos, eu não tenho dúvida disso, tá? Agora, como lidar com isso de uma forma um pouco mais analítica, que eu acho que é o importante. O controle pelo setor talvez ajudaria muito você já ter um refinamento.
né? Porque tem setores mais beneficiados, que estão mais no norte e nordeste, lucro na exploração, mais subvencionados e tal. Isso talvez ajudaria bastante você a segmentar. Mas está muito bruto ainda, sabe assim? Então, essa relação que você encontrou, que de maior BTD, né? Que significa maior endividamento, menor BTD? De novo, eu não consegui ainda, então para o leitor ainda ficou um pouco bruto essa sugestão aí, e é um processo inicial, parabéns, não tem problema nenhum, boa sorte, vamos lá que vai dar tudo certo. Obrigada. Perfeito. Ó, veja, Isabel, a gente já está te provocando para dar continuidade à tua pesquisa. Tem várias oportunidades, né, para serem analisadas, pesquisadas. Né, Ainda tempo, professora? Claro, pode falar. Muito bom. Parabéns a Isabela, a Lúcio, a Lorena, admiro esses caras, são bons pesquisadores, e a Isabela está sobre ombros de gigantes aí. Mas o que eu queria chamar a atenção deles, isso que o professor Amaury falou, é a mais pura verdade. Então, nós temos aí um contencioso tributário, um monte de coisa que está dentro disso, e que o refinanciamento está dentro dos juros, então é importante ela também destacar isso. E eu chamo a atenção para a despesa financeira líquida, não sei se ela usou a linha resultado financeiro líquido, ou se ela usou só a despesa financeira mesmo. Aí, se usou só a despesa financeira, é melhor não usar como líquido. Mas dentro da despesa financeira tem a variação cambial, e a despesa pode ser negativa, a variação cambial positiva, e dá 0 a 0. Então, é bom dar uma limpada nessa despesa financeira aí, que aí ela consegue ter resultados mais precisos em relação ao que ela está capturando realmente, que é a BTD provocada pelo capital de terceiros. Então, uma sugestão aí para aperfeiçoar o trabalho. Mas parabéns, Isabel, o trabalho de graduação está excelente, você está de parabéns aí, com certeza. Perfeito, ótima observação. Mais alguém gostaria de comentar? Bem, então, eu dou encerrada a apresentação da Isabel, né, e convido o Guilherme para iniciar a sua apresentação, para a gente também poder fazer uma discussão depois dos 3 trabalhos juntos, no final, temos até às 18h30. Obrigada. Eu que agradeço as sugestões, as dicas, as orientações, serão muito úteis. Muito obrigada. Pois bem, estão vendo aí a apresentação? Eu não estava te ouvindo. Bom, vou começar. Eu sou o Guilherme Guimarães, né, e vou então tratar do nosso trabalho, análise do efeito da Book Tax Difference sobre a persistência do lucro. É o trabalho feito em conjunto aí com os professores Marcelo Álvaro, Vinícius e Ana Carolina, todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A motivação do nosso trabalho, né, é investigar como as ações discricionárias dos gestores, que seriam captadas pela magnitude das Book Tax Difference, podem impactar a persistência. Como já até foi falado nos trabalhos anteriores, né, essa medida Book Tax Difference, ela carrega várias informações, né? Inclusive o professor Amaury comentou aí um pouco sobre ela, que ela é uma medida que carrega várias informações. A principal é a diferença das normas, a norma contábil e a lei tributária, mas ela também carrega informações relativas a gerenciamento de resultados e agressividade tributária. E aí estaria o foco do nosso trabalho, né? Verificar qual o impacto desse conteúdo informacional presente nas BTDs na qualidade das informações contábeis, sendo aí, no caso, esse direcionador a persistência do lucro. Então, a gente fez uma extensão das pesquisas anteriores sobre esse tema, procurando observar qual o efeito da BTD sobre a persistência, analisando a BTD sobre múltiplas dimensões, né? A BTD em módulo, né? Ou seja, os saldos sejam positivos, né? A BTD total, a BTD em módulo, as BTDs tanto positivas e negativas sendo analisadas em conjunto, BTDs positivas e negativas de forma separada e BTDs correntes e defasadas. E daí a gente se questionou qual seria o efeito
da BTD, né, a diferença entre o resultado contábil e fiscal, sobre a qualidade do lucro avaliada pela persistência de empresas no Brasil. Aqui, bem rapidamente, um pouco da literatura, a gente tem esses textos clássicos aí de contabilidade tributária, Desai e Dharmapala, em 2009, observaram que a questão da agressividade tributária ela vai além dessa função clássica, né, de sobra de caixa, de economia, e reverte para o aumento do valor da firma e para os acionistas, mas também tem uma questão relacionada a gerenciamento de resultados. E, posteriormente, Frank Lynch e Rego conseguiram evidências de que há uma associação positiva, né, entre gerenciamento de resultados e agressividade tributária. Temos esse trabalho de Tang e Firth, de 2011, que segregam as BTDs em normais e anormais, confirmando aí esse conteúdo informacional de gerenciamento de resultados e agressividade tributária na BTD. Mais particularmente do efeito da BTD na persistência do lucro, existe esse estudo seminal de Michelle Helm, 2005, que ela verificou aí a persistência do lucro, observando aí o lucro antes dos impostos, o LAIR, e observou que para empresas com grandes BTDs negativas ou positivas, a persistência é menor do que as empresas que apresentam uma BTD menor. Posteriormente, Blaylock, Shevlin e Wilson, dando continuidade à pesquisa de Michelle Helm, observaram que há um prejuízo na persistência maior quando a BTD ela tem relação com o gerenciamento de resultados. Quando há gerenciamento de um planejamento tributário agressivo, não se vê esse prejuízo na persistência. E Brunos Júnior e outros, em 2019, estudaram a interação das BTDs anormais, né, aquele conceito de Tang e Firth, com acrús discricionários, verificando o impacto negativo com a persistência. Daí traçamos a nossa hipótese, né? Então a gente tem a BTD, que ela pode ter um saldo, a possibilidade de uma BTD positiva, né, que possibilita ter um saldo favorável ao gerenciamento de resultados de lucros para cima, ou a uma agressividade tributária. Isso impactaria negativamente a persistência. Quando se tem BTDs negativas, que significa um saldo a favor de um gerenciamento de resultados, daí na diminuição de lucros, isso também impactaria negativamente a persistência. E o que a gente testou também é que isso seria válido tanto para o período corrente quanto para o período anterior, BTDs defasadas. E aí estipulamos a hipótese que a BTD do período anterior e a do período corrente, tanto positiva quanto negativa, ela teria um efeito negativo sobre a persistência dos lucros. Aqui, a nossa contribuição, as pesquisas anteriores não testaram o efeito sobre a persistência empregando valores contínuos da BTD, aquele estudo de Hamel utilizou, ela pegou os quintis mais extremos e utilizou variáveis Dame. Nós testamos a BTD corrente defasada e segregamos as BTDs em positivas, né, gerenciamento de lucros para cima, ou agressividade tributária, e negativas, gerenciamento de lucros para baixo. Aqui um pequeno esquema do nosso desenho metodológico. A gente tem aí a variável dependente, né, o lucro corrente, o modelo clássico de persistência, sendo explicado pelo lucro defasado, né, que está aí na teoria, e a gente quer ver o impacto de gerenciamento de resultados e agressividade tributária sobre esse lucro corrente, né? E aí operacionalizamos isso na nossa hipótese, fazendo a interação da BTD com o lucro defasado e esperamos encontrar uma piora no lucro corrente, né? Uma piora na persistência. Para realizar a pesquisa, nosso desenho metodológico, nós trabalhamos com regressões no modelo MQO, né? Métodos mínimos quadrados ordinários, e utilizamos o modelo geral de persistência, né, de Michaud et al., 2010, adaptado para incluir a interação da BTD. E fizemos aí 3 testes, né? O primeiro teste, nós fizemos a interação do lucro, tanto o lucro líquido como o LAIR, com o módulo da BTD. Então, nós temos esses modelos aqui, 2A a 3B. Os primeiros modelos, a gente tem a interação da BTD defasada, 2A e 2B, com o LAIR e o lucro líquido. E depois, o 3A e o 3B,
o módulo da BTD corrente com o LAIR e o lucro líquido, certo? No segundo teste, nós segregamos aí aquele módulo da BTD em BTDs positivas e negativas, né? Então, temos aí os modelos 4A, 4B, 5A e 5B. O 4A e o 4B tratam das interações das BTDs defasadas, tanto positivas quanto negativas, com os lucros defasados, primeiro o LAIR, depois o lucro líquido. E os modelos 5A e 5B, as BTDs correntes, a BTD positiva corrente, a BTD negativa corrente, interagindo com o lucro defasado, primeiro o LAIR e depois o lucro líquido. Tá? Nessa primeira parte aqui, nos betas 1, a gente tem o modelo clássico da persistência. E, finalmente, nós, fizemos o teste de robustez, nós segregamos a nossa amostra em 4 subamostras. Uma primeira amostra com as BTDs somente positivas defasadas, uma segunda amostra com as BTDs positivas correntes, uma terceira amostra somente com as BTDs negativas defasadas e uma quarta amostra com as BTDs negativas correntes, né, para testar, dar robustez aos testes anteriores, né? E temos aí esses modelos 6A, que vão até 9B. Da mesma forma, interagindo aí com os lucros defasados, tanto LAIR com lucro líquido. Então, nós temos esse último teste aí, que é o teste de robustez que nós fizemos. A nossa amostra de dados, nós coletamos dados da Economática, período de 2010 a 2019. Classicamente, eliminamos as empresas do setor financeiro e dados faltantes. Nessa amostra final, resultou em 3.061 observações de 424 empresas de 2011 a 2019. Né? O 2010 ele foi coletado porque, como a gente está tratando de variáveis com defasagem no tempo, então, essa aqui é a nossa amostra final. E aqui são as subamostras, as 4 subamostras que eu comentei no slide anterior, das BTDs positivas e negativas, que são utilizadas para aquele o terceiro teste. Tá? 1.756 observações para o período anterior da BTD positiva e 1.713 observações para as BTDs positivas correntes. E da mesma forma aqui, no caso das BTDs negativas, 1.305 observações para o período anterior e 1.348 para o período corrente. Vamos, então, aos resultados, né? Primeiro, aquele teste com o módulo da BTD. Observando que em todos os modelos, as regressões são significativas como um todo. Confirmamos a persistência dos lucros das empresas brasileiras, então aqui tanto o LAIR quanto o lucro líquido, eles são persistentes, são significativos e persistentes. Tá? E o teste da hipótese, observamos aqui o sinal negativo e significativo para todos os modelos de interação dos lucros, seja o LAIR com a BTD defasada e a BTD corrente, ou o lucro líquido com a BTD defasada, ou o lucro líquido com a BTD corrente, todos são significativos e negativos, tá? Apontando aí para a confirmação da nossa hipótese que há um impacto da BTD sobre a persistência dos lucros. Aqui é o segundo teste, então temos aqui os modelos 4A, 5A, 4B e 5B. Novamente, todas as regressões elas são significativas como um todo. Confirma-se novamente, né, isso é importante dizer, a persistência do lucro das empresas brasileiras, tá? Isso é interessante. Aqui não houve significância estatística, apesar do sinal negativo, para as BTDs positivas defasadas e a BTD positiva corrente com o LAIR e aqui com o lucro líquido, né? As BTDs positivas defasadas não apresentavam significância, mas nas outras situações, a BTD negativa aqui defasada, interagindo com o LAIR, e as BTDs
negativa corrente com LAIR e a BTD negativa corrente com LAIR deram totalmente significantes negativos. Tá? Somente aqui nesses modelos com a interação da BTD positiva defasada que não houve significância. Na BTD positiva corrente houve significância estatística. Tá? Vamos passar para o terceiro teste, o teste de robustez. Aqui eu dividi a tabela que está no texto, que ela está grande, em 2 slides. Esse primeiro slide tem os modelos somente com LAIR. E aqui observamos, novamente, né, o LAIR, ele apresenta persistência, o LAIR defasado explica o LAIR corrente, e a significância estatística e o sinal negativo em todos os modelos. Tá? Observando, então, que a BTD positiva defasada, ela impacta negativamente o LAIR, a BTD negativa defasada impacta negativamente o LAIR, também corrente, a BTD positiva corrente impacta o LAIR corrente, e a BTD negativa corrente também impacta o LAIR corrente. Tá? E aqui, finalmente, a última tabela, né? Aqui, na verdade, a mesma tabela eu dividi em 2 slides, que trata do lucro líquido. Né? Novamente, aqui, o lucro líquido ele é persistente, mas ele sofre aqui o impacto negativo quando interage com as BTDs, seja ela positiva, seja negativa, seja defasada, seja corrente. Bom, as conclusões do nosso trabalho é que o LAIR e o lucro líquido são persistentes no mercado brasileiro, mas sofrem impacto negativo de ações agressivas de gerenciamento de resultados e de agressividade tributária presentes no conteúdo informacional das BTDs. Os efeitos das BTDs negativas parecem mais fortes do que das BTDs positivas, mostrando que empresas com ações de gerenciamento de resultados mais intensos do que ações de agressividade tributária, o impacto negativo da BTD sobre a persistência dos lucros seria maior, corroborando parte dos achados de Blaylock et al. 2011. Ações discricionárias dos gestores capturadas pelas BTDs representam tanto ações de agressividade tributária quanto de gerenciamento de resultados, com o objetivo de aumentar ou de reduzir o lucro contábil, possuem efeito negativo na qualidade das informações contábeis, piorando a persistência dos lucros de empresas não financeiras de capital aberto no Brasil no período de 2011 a 2019. E entendemos que esses resultados corroboram e avançam as discussões dos estudos de Hanlon, Blaylock et al. E Brunozzi Jr. et al., no sentido de reforçar os efeitos negativos das BTDs, positivas e negativas, na persistência dos lucros. Muito obrigado. Estão aí os nossos contatos. Então, agora eu estou à disposição aí para a gente comentar e fazer a discussão do trabalho. Perfeito, Guilherme. Obrigada. Nossa, o teu trabalho, quando eu tive que ler algumas vezes ele realmente tem uma reflexão bem interessante, tá? Trazendo, fazendo essa crítica, né? Conforme a gente já até comentou aqui em outros comentários, o professor Amauri também comentou, a BTD é suja, né? Ela tem vários elementos lá dentro. Eu acho que o estudo de vocês está tentando justamente trazer essas explicações ou trazer essas limitações para essa variável. Eu achei bem pertinente essa reflexão. Né? Guilherme, você está na pós-graduação, mestrado, doutorado? Sim, eu esqueci de falar, perdão, eu sou doutorando lá do programa do PPGCC da UFRJ. Meu orientador, professor Paulo, está presente aí na sala. Perfeito. E esse é o teu trabalho, você pretende continuar esse trabalho, a disciplina? Meu projeto de tese vai um pouco além, a gente está estudando aí a conformidade contábil tributária e tem um pouquinho a ver com sim, já mas vai estar agregando mais uma variável aí que é... Sim, até nas sugestões dos futuros estudos, né, dá essa continuidade. Guilherme, você colocou aqui, inclusive na tua análise de resultados, os principais pontos negativos do teu estudo. Tá? Você fez os testes de robustez,
Você aponta que, antes de o pessoal fazer comentário, sim, o Guilherme reconhece que tem falta de homocedasticidade, inormalidade dos resíduos, potenciais problemas de colinearidade entre as variáveis independentes, um VIF alto. Então, quando eu fui vendo os seus resultados, meu Deus, ele tem que fazer esses testes. Mas você mesmo colocou, eu acho que é bem pertinente. O que eu quero trazer de contribuição para o teu trabalho, se for enviar agora para uma revista, tá? Em determinados momentos do teu estudo, ela ficou repetitiva nos argumentos, tá? Nas explicações, resultados encontrados. Então, sempre as frases pareciam até muito iguais. Tenta sintetizar, né? Trazer talvez uma figura, uma tabela, um quadro, tá? Traga uma figura, acho que, eu até pensei assim, ó, BTD, quando o sinal é positivo, ele gera a agressividade tributária, gerenciamento tributário, e quando o resultado é negativo, gerenciamento tributário. E daí talvez as implicações, no sentido de, né, contribuem para uma ruim persistência de lucros, né, no caso, uma baixa qualidade da informação contábil. Acho que essa é a tua reflexão, né? E eu vejo assim, muitos testes foram feitos e acabou assim ficando muito quantitativo o teu estudo. Então essa sintetização agora, né, dos teus achados, tentar compilar para a revista ficar mais tranquilo. Então tente deixar o texto mais fácil de ler. Ele ficou muito quantitativo, né? Até o referencial teórico, eu eliminaria algumas partes para você focar mais na metodologia, nos resultados e nas reflexões, não tanto ali na literatura de persistência, de gerenciamento, que eu acho importante, sim, para o conhecimento inicial, mas eu acho que agora para a versão para a revista, teria que se focar mais nas implicações dos teus estudos, tá? Que eles são bem Agradeço pertinentes. e digo que eu gosto dessa ideia de figura. Eu acho interessante a figura. E aqui, ó, Maria, ó, acredito que o trabalho, ao meu ver, trazer ao leitor uma análise prática dos resultados encontrados, isso vai ser bem interessante, para justamente, né, dar essa analogia para quem está introduzindo a esse assunto, né? Quais os significados práticos, ou seja, precisa refletir e dirigir mais os resultados, né? Mas muito excelente trabalho. Eu também acho interessante o seu trabalho, porque você faz essa provocação em relação à variável, que ela é muito utilizada, mas tem problemas, sim. Em relação à amostra do teu estudo, tá? Empresas brasileiras, capital aberto, participantes da B3, da Economática, período 2010 a 2019, tá? Recomenda-se fazer uma análise qualitativa do perfil dessas empresas da amostra, quando observe-se a segregação da amostra em duas partes. Você fala assim, que tem uma parte de apenas as empresas com BTDs positivos e outra apenas com BTDs negativos. Esses dois grupos, quais são os perfis desses dois grupos, os positivos e negativos? Setores, tamanhos de empresa, né? Essas variáveis mais de controle ou qualitativas, descritivas, que possam explicar quem são essas empresas. Tá? Quantas empresas são, setores em comuns, isso pode dar mais robustez nos teus achados, trazer talvez até um aspecto prático, como a Mauri comentou, fica legal. Eu percebi que você, né, quando você traz os estudos anteriores, você até citou aqui na apresentação, que teu estudo contribui com os estudos de Desai e Dharmapala, desculpa a pronúncia, o Black Hawk, Sevif e Wilson, e Brunozzi Júnior e outros, né, de 2019. Porém, eu senti que faltou conversar com eles, meio que você só diz assim, meu estudo, né, vai de encontro com eles. Mas eu percebi que você se inspirou principalmente no estudo do Hanlon, 2005. Praticamente você seguiu a mesma base que ele. Então, talvez fazer essa conversa final, né, essa discussão entre os achados, acho que faltou fôlego, eu sei, às vezes faltou espaço, sim, eu sei, a gente é pesquisador, a gente sabe como que é. Mas acho que agora que o trabalho está pronto, respirar fundo, pegar ele
melhorar, ficaria bem interessante. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor as variáveis BTDP e BTDN, que ficou confuso, né? Eu, particularmente, eu tive que refletir um pouco em relação a quando você faz os efeitos positivos igual a zero, efeitos negativos igual a zero. Então, a BTD, ela é a diferença entre o lucro antes dos impostos, né, o lucro contábil, e o lucro tributável. Lucro tributável, esse que é uma estimativa, já que a gente não tem o real, né, o lucro real nas demonstrações financeiras. Como as minhas colegas antecessoras já falaram, essa métrica é bastante utilizada. Então, a gente pega aí a despesa corrente com tributos e divide pela alíquota, né, que também é um agregado, 0,34, e acha o lucro tributável. Então, a gente tem uma diferença entre o lucro contábil e o lucro tributável. Essa diferença ela pode ser positiva ou negativa, ou seja, pode ter um lucro contábil maior que o lucro tributável, ou a gente pode ter um lucro contábil menor que o lucro tributável, e aí a gente teria a BTD negativo. É isso, a BTD negativa é quando o lucro contábil é menor que o lucro tributário, e a BTD positivo o contrário. Então, Tá, agora entendi. Você a BTD, isso aí eu transformou elas em segreguei, na danos. amostra geral, a gente segregou aquelas subamostras para testar exatamente o efeito particular de cada um dos tipos de BTD. Perfeito. Bem, Utilizando. Perfeito. Essas eram as minhas principais, né, colocações, né? Então, acho que é interessante o grupo se reunir, deixar principalmente o trabalho mais paletável, né? Enfim, mais acessível ao leitor, de fato, porque ficou bastante denso. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Está aberta a sessão. Eu gostaria rapidamente, já que eu Sim, participei, estou gostando bastante da sessão, muito bom o trabalho que está a ver com a minha área, parabéns, Guilherme, um abraço aí para o professor Marcelo Alva, né? Tão bom a gente ter os congressos para rever os amigos, né? Agora temos de forma virtual, né? Saudade é grande, mas daqui a pouco estaremos todos aí revendo, discutindo, eu acho que é um momento muito bacana. Eu até escrevi aqui rapidamente, desculpa a redação, porque a gente vai escrevendo aqui, porque o tempo é muito rápido. Mas, assim, eu acho que o trabalho é muito denso, acho que a Viviane colocou perfeitamente. Eu acho que precisa daquela digestão, assim, sabe? Você comeu aquela feijoada aí no Rio, tomou aquela caipirinha, o negócio está demorando. Precisa dar uma refletida melhor, tá? Eu acho que tem muita coisa dentro, quando você fala de persistência, as empresas naturalmente têm uma persistência, porque não desaparece, né? Se não gerar lucro, desaparece. Tem um pedaço que é distribuído obrigatoriamente, societariamente, né? Então eu acho que assim, tem muita, eu gosto de usar essa palavra, tem muita sujeira para lidar com isso, com esses assuntos, mas eu acho, ao meu ver, eu queria que você falasse um pouquinho, não caberiam as variáveis de controle, né? Outro aspecto, hoje dá para você coletar essa informação, né, de se ela tem subvenção ou não. Essa subvenção, ela mata o seu resultado. Outra coisa, trabalhar aí com BTD de diferenças, né, BTD diferido, você tem lá diferenças temporárias e permanentes que é uma informação coletada manualmente, é muito difícil. Mas eu pensaria em colocar outras variáveis de controle, tá? E também, assim, eu fiquei pensando um pouco, porque a BTD, né, é filha do LAIR, e o LAIR é mãe da BTD. Não existe uma endogeneidade entre essas duas coisas, nessas análises. Como pensar isso, como trazer isso para o resultado, tá? Eu acho que talvez seria muito interessante. Outro aspecto que dá para controlar é você olhar nas variações das reservas de lucros, tá? E usar isso como uma medida de controle. Ou você usar o tamanho da variação do diferido. Porque o diferido é uma proposta importante, porque o diferido, no fundo, mede o quê? Ele mede IFRS. Então, se você tentar pensar um pouquinho numa análise, nessa análise de robustez, uma complementação, e dar um pouco mais para a gente, assim, porque a sociedade está muito esperando um estudo desse, mas ela quer ter uma informação dizendo o seguinte, ainda está muito, assim, é muito difícil de ser digerido do ponto de vista prático. Isso não é culpa sua, tá? E eu também não consegui resolver, o Marcelo também não conseguiu resolver, mas é pensar um pouco mais, que os estudos podiam dar um pouco mais, sabe? Assim, sair um pouco só desse tecnicismo e trazer alguma coisa mais prática aí. Mas, Guilherme, parabéns aí e sucesso na sua pesquisa. Obrigado, professor Mário.
Perfeito, obrigada, Mauri. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação em relação ao trabalho do Guilherme? Eu acho, Guilherme, que você tem várias contribuições para o seu estudo, tem bastante trabalho aí e bastante reflexões, né, pertinentes a esse tema. Acho que é bem interessante até para os pesquisadores dessa área, ou que querem, né, escrever sobre a agressividade tributária. É interessante ler o trabalho do Guilherme, porque ele traz umas reflexões bem pertinentes também. Não só do Guilherme, mas dos outros artigos aqui apresentados, né? Sim, Marcelo, pode fazer um comentário. Não, só para fazer bom, boa noite a todos aí. Um prazer estar aqui com os colegas. Só para fazer um comentário em cima de um entendimento que a Viviane teve e que não é exatamente o que a gente fez, né? Na hora que a gente cria as BTDs positivas e negativas, a gente faz uma coisa que é comum, né? Que é assim, eu crio uma variável que se chama BTD positiva, e ela assume o valor da BTD sempre que a BTD for positiva e assume o valor zero sempre que ela for negativa. Faço uma outra variável chamada BTD negativa, que assume o valor da BTD negativa sempre que a BTD for negativa e zero sempre quando ela não for negativa. Por isso é que a gente faz o terceiro passo, né, que é separar os dois grupos, né? Porque quando eu separo os dois grupos, eu não preciso atribuir valor zero para ninguém, porque eu tenho um grupo que só tem BTD positivo. Então, eu boto o valor da BTD positiva e quem não tem BTD positiva não está naquela análise, está na outra análise, né? E aí a gente faz isso só para ver, porque a criação dessa variável porque é uma variável que não existe, né? Eu não observo a variável BTD positiva, né? E aí eu tenho que atribuir zero para empresas cuja BTD não é zero, mas a BTD positiva dessa empresa é zero porque a BTD é negativa, né? E aí a gente assim, é um artifício matemático que é usado, a gente não inventou isso, né? Só que a gente aí assim, né? Eu sou muito crítico com essas coisas que a gente fica criando, né? E aí, como a gente tinha uma quantidade de observações relativamente grande, não vou dizer que é enorme, mas é grande o suficiente para poder dividir, né? Eu ainda fiquei com 2 regressões com 1.700 e poucas observações. E aí a gente resolveu dividir. Então, tá bom, então faz uma só para BTDs positivas e negativas. Os sinais precisam ser os mesmos, então, assim, os sinais foram todos os mesmos. O que mudou um pouquinho é que tinham coisas que não tinham relevância, né? Quando as BTDs positivas assumiam valor zero para empresas que tinham BTD negativa, na hora que eu separo, elas passam a ter significância, mas muito baixa, né? Uma delas só a 10%, por exemplo, né? Então, os resultados não mudam praticamente nada, né? E a gente tem uma robustez para essa parte, né? Tá, então, é esse o esclarecimento que eu queria dar. Perfeito, Marcelo. Obrigada, tá? Realmente, as informações da tabela 1, para quem está com o trabalho do Guilherme, do Marcelo, e realmente eu desconhecia essa métrica, mas é bem interessante essa curiosidade de querer investigar esse efeito. Bem interessante. Talvez colocar a fonte, já que ela é de outros estudos, né? Trazer da onde que houve essa inspiração, né? Para onde foi utilizada essa métrica, né? Talvez colocar, porque aqui está como dados da pesquisa, então só para constar essa informação. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então, pessoal, agora eu abro a oportunidade para que nós temos aqui ainda alguns minutos até encerrar a sessão, que termina às 18h30. Então, para quem quiser fazer algum comentário geral dos 3 trabalhos, então está aberto também a possibilidade de comentários. Se alguém quiser falar sobre pesquisas que fizeram semelhantes, né, ou contribuições pertinentes aos trabalhos, né, está aberta a possibilidade também.
Acho bem pertinente comentar que um dos trabalhos apresentados aqui, ele está concorrendo à premiação, né, o trabalho da Ludmila, e parabéns, tá? Não só a Ludmila, mas também os outros autores, os outros participantes. Acho que é pertinente a gente discutir esses aspectos aqui no Congresso, a abertura, né, e também essa questão de conhecer quem são os pesquisadores que estão analisando, né, usando o seu tempo para pesquisar a área tributária, né, e feitos que ela apresenta. Então, acho bem interessante a gente, né, se conhecer, né, e trocar essas experiências. Eu tive a oportunidade também de orientar uma aluna com o trabalho da agressividade tributária e com certeza agregou mais conhecimento para o trabalho dela também, né? Perfeito. Assim, analisando os 3 trabalhos, né, cada um tem particularidades bem interessantes. Se a Ludmila e a Isabel quiserem, né, se manifestar. Por exemplo, o trabalho da Ludmila, ela traz uma reflexão bem interessante em relação ao uso da ETR-DVA. O estudo do Guilherme, ele já faz a provocação, mas mais na variável BTD, né? E a Isabel, ela acaba focando também na BTD, mas traz informações trimestrais, então achei bem interessante, né? Cada estudo tem uma particularidade, né? Trata sobre o mesmo assunto da agressividade, mas com vertentes, olhares diferentes. Eu acho que foi bem gratificante ter a oportunidade de mediar a sessão com vocês. Não sei se vocês querem se manifestar também, depois das contribuições recebidas, fica aberto aqui, temos ainda uns minutinhos. Eu quero agradecer, foi um prazer te conhecer, professora Viviane, né? Ainda não tinha tido o prazer de travar um conhecimento, né, com a senhora, muito obrigada. Parabéns aos meus colegas pela apresentação. Eu fiquei muito lisonjeada pela indicação, né? Eu tô com medo, às vezes, de não ser premiada, porque os meus concorrentes são muito bons. Eu li os trabalhos, né, que estão concorrendo, mas só o fato de ter sido reconhecida, né, indicada, já é um up para a gente, né? Que está nessa lida de mestrado e vida de trabalho, às vezes a gente fica um pouco saturado, né? Mas dá um gás para a gente. É muito bonito ver essa coxa de retalho, que é a teoria, né, acadêmica. É muito bonito, cada um ali com o seu pedacinho contribuindo. Muito obrigada, eu estou à disposição, anotei todas as considerações, tanto da senhora quanto do pessoal aqui presente. E eu também me coloco à disposição dos meus colegas, né, que pesquisam a temática, se quiserem que a gente troque uma ideia, compartilhe o banco de dados, né, comigo não tem disso. E é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez e sucesso a todos. Espero vê-los aí em outros congressos, presenciais, se Deus quiser. E é isso, viu? Muito obrigada. Perfeito, obrigada. Eu gostaria também de agradecer as contribuições que foram feitas, agradecer a participação também, agradecer a senhora pelas orientações e que possa ser produtiva essa pesquisa que a gente desenvolve para futuras. Às vezes não é a melhor, não é a perfeita, mas que isso possa servir para outros pesquisadores, para contribuir com o conhecimento da contabilidade. Muito obrigada a todos. Também estou à disposição. Se precisarem, conte conosco. Perfeito. Acho que é um momento de interação é aqui, né? Acho que ter essas opiniões, né? Essas contribuições são pertinentes. Só agradecer também, lembrar aí, pesquisa é uma atividade que a gente faz em conjunto, então, não só com os colegas da própria instituição, mas nessas oportunidades de congressos e de conferências, e que a gente troca essas ideias que são relevantes para a gente aprimorar o conhecimento, a gente está sempre aprendendo, então, agradeço aí, parabenizo as minhas colegas aí, Ludmila e Isabel, e agradeço aí a professora Viviane aí pela mediação, pelas palavras e pelas sugestões. E de todos os outros também que colaboraram, professor Mauri, agradeço aí as colaborações. Perfeito. Eu que agradeço a participação de vocês. Então, muito obrigada.
A sessão ela encerra automaticamente às 18h30? Como que funciona? Não sei se vocês... Isso mesmo. Encerra às 18h30. É automático, a gente não precisa desligar nada, né? Não, eu mesmo que vou desligar conforme o pessoal for saindo, tá bom? Ah, então tá. Vou ficar aqui, se alguém quiser ainda fazer algum comentário, puxar um papo, gosto de conversar. E a frente fria aí, professora? Chegou? Meu Deus do céu, nem me fale. Eu tô aqui agasalhada, tô com uma coberta aqui. Vocês não estão vendo, mas tá tudo fechadinho aqui. Nossa, tá frio. Então, em Florianópolis até não tá tão frio como outras regiões de serra, né? Aqui tá 12 graus agora, o termômetro, né? Mas a sensação... Menos de 0, né? Ou sim, tem regiões mais nas serranas, assim, que ficam até negativas. E a sensação térmica é bem mais fria do que o termômetro marca. Então, o vento é muito gelado e, assim, a umidade faz com que isso aconteça. Eu tenho uma amiga passeando em Gramado e ela tirou foto com o termômetro. Tava, se eu não me engano, tava menos 10 graus lá. Se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas foi isso mesmo. Tá não, mas bem essa frio. era a previsão da temperatura, menos 10. A gente que é de Goiás, nós não estamos acostumados com muito frio, né? Então, mas recentemente eu peguei 3 graus em Rio Verde, no município que chama Rio Verde aqui. Menina, a gente não tem roupa para frio aqui em Goiás,